caso ideal, tem uma fórmula aqui, ó. PV é igual a nRT. Tudo multiplicado, ó. É a pressão. Pressão, gente, para ser aplicado nesta fórmula, ela tem que estar sempre em atmosfera. Se não estiver em ATM, nós vamos ter que fazer uma regrinha de 3 e convertê-la. O que é um ATM? Um ATM é uma unidade de pressão que corresponde a 760 milímetros de Hg, que também corresponde a 10⁵ Pascal. Essas unidades aqui, ATM, milímetros de Hg e Pascal, são unidades de pressão. O que é o volume? Representado por V, aqui na fórmula, e ela tem que estar em litros para nós aplicarmos na fórmula. N significa quantidade de matéria ou simplesmente número de mols, mas tem uma fórmula para usar. É a massa em gramas que é dada no problema, ou ela é pedida no problema, dividido pela massa molar, que vocês já sabem fazer, que vocês aprenderam lá no início do ano. Se não sabem, não lembram, a gente vai recapitular em algumas questões da primeira atividade que vocês tinham que copiar no caderno. Todo mundo já copiou no caderno, então vai ficar bem mais fácil para a gente organizar aqui nessas aulas aqui, nas videoaulas. Temperatura, gente, o T, ela tem que estar convertida em Kelvin. Como é que eu vou converter em Kelvin? É a temperatura em graus Celsius, que todos os problemas ele dá em graus Celsius, mais 273. 273 é uma constante, para que eu possa converter em Kelvin. Então, por exemplo, hoje, segunda-feira, deve estar uns 5 graus Celsius lá fora, mais 273, quantos kelvins nós temos? 278 kelvins. E o R é uma constante. Essa constante é sempre dada para vocês, 0,082 se tiver nessas unidades aqui, certo? Então, todo mundo com o seu caderno com a primeira atividade. Peraí. Eu vou fazer 3 questões com vocês da primeira atividade. A 10, deixa eu ver qual é a outra, a 14 e a 15. CNTP, vocês têm lá no caderno de vocês. Condições normais de temperatura e pressão. Ela é para substâncias gasosas, 22,4 litros. Que condições? A uma pressão de 1 atmosfera, a temperatura de 0 graus Celsius. Mas existe também a KTP, que é condições ambientais de temperatura e pressão, 25 litros. Pressão 1 atm e a temperatura ambiental, que é 25 graus Celsius. Então, tem ali nas questões de vocês quando é CNTP e quando é CATP. CNTP 22,4 litros, KTP 25 litros, certo? Então aí vocês têm a questão 10. Vou ler com vocês. Questão 10. A glicose C6H12O6 é a principal fonte de energia para os diversos tipos de atividades metabólicas que o nosso organismo realiza. Considere a combustão de 18 gramas de glicose de acordo com a equação química balanceada e determine o que se pede. Letra A. A quantidade de matéria de gás oxigênio em mol necessária para a combustão completa da glicose. Gente, glicose, tá aqui a fórmula, a reação química já balanceada, tá? E tá pedindo, a partir de 18 gramas da glicose,
C6H12O6. Quantos mols de O2 eu vou ter? Por que eu fiz o pão? 3 xícaras de farinha de trigo. Eu consigo fazer 12 fatias de pão. Se eu colocar 8 xícaras de farinha de trigo, quantas fatias de pão eu vou ter? É uma analogia que eu fiz para que vocês entendam aqui, ó. 18 gramas foi dado lá no problema, na pergunta. Quantos mols de oxigênio vão ter em 18 gramas de glicose? Muito bem. A glicose está falando em massa. Se fala em massa, eu preciso achar a massa molecular da glicose. 6 átomos de carbono vezes 12. O que é esse 12 aqui? 12 é a massa atômica do carbono, que está lá na tabela periódica. 6 vezes 12, mais 12 átomos de hidrogênio vezes 1, que é a massa atômica do H, mais 6 átomos de oxigênio vezes 16, que é a massa atômica do O. Resolvo as multiplicações, somo e no final vai chegar a 180 gramas por mol. Um mol tem 180 gramas. Então, 18 gramas de glicose corresponde a X mol de O2. 180 gramas de glicose vai ter quantos mols de O2? Eu preciso achar a massa do O2 aqui? Não, eu não preciso achar a massa do O2, porque eu estou falando em mol. Quantos mols eu tenho? Olha aqui, ó, 6. Tá aqui, ó, 6 mol. Resolvo, 18 vezes 6 dividido por 180 dá 0,6 mol.